E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E galera, vamos finalmente atender os pedidos de vocês e falar desse personagem que eu considero um dos melhores e mais injustiçados da DC, que seria o Superboy Prime ou Superboy Primordial. A primeira aparição desse personagem foi na revista DC Comics Apresenta número 87, lá no ano de 85, né, um tie-in lá da Crise nas Infinitas Terras. E aqui mostra que na Terra Prime também existia uma Krypton que estava prestes a explodir. O Jor-El tenta avisar o conselho, eles até acreditam aqui nessa versão, mas não conseguem fazer muita coisa. A grande diferença aqui é que o Jor-El não tinha inventado um foguete e sim um aparelho de teletransporte, mas só conseguia usar para pessoas e objetos com um peso menor que 20 quilos. Então é assim que o bebê Kal-El desse universo Prime, né, é enviado para a Terra antes que o planeta natal explodisse. Quando ele chega lá, ele é encontrado por um jovem casal, né, o Jerry Kent, né, Jerry em homenagem ao criador do Superman, e a Naomi Clark Kent, né. E eles estavam também tentando ter filhos, mas não tinham conseguido. Eles decidem ficar com esse bebê e a Naomi dá o nome do meio dela, né, de Clark, e o sobrenome Kent. O Jerry até alerta que a criança podia reclamar no futuro ou sofrer até bullying, né, por causa disso, por ter um nome igual a um personagem de histórias em quadrinhos. Outra diferença é que nessa Terra Prime, o Sol Amarelo não dá poderes aos kryptonianos. Então o Clark cresceu como se fosse um garoto normal. Até que um dia, né, mais ou menos com uns 14 anos, ele vai a uma festa fantasia na praia e decide ir como Superboy, né? Porque além do nome, a aparência dele é idêntica ao do Superman da Terra 1. E ele vai para essa festa com a Lori Lemon, né, que será a garota que ele gosta, e ela vai fantasiar de sereia porque ela até se parece bastante com a Lori Lemares. Quando eles chegam nessa festa, né, tá mais para um luau na praia, coincide com a chegada do cometa Halley, né, que saiu em 84. E foi esse cometa que ativou os poderes do Clark e ele começou a voar do nada. E foi nesse exato momento que ele encontra o Superman da Terra 1, né, que estava na Terra Prime, ele foi enviado graças a uns aliens, né, enquanto o Superman estava lamentando a morte da Supergirl lá na crise. Ou seja, isso aconteceu mais ou menos na edição 7 ou 8 mais ou menos dessa saga. O Superman conversa com os pais, né, do agora Superboy Prime e o leva para a Terra 1, né, e lá eles são separados justamente por os aliens que tinham enviado o Superman para a Terra Prime. E o legal dessa edição, né, que também mostra o Superman levando o corpo da Kara até os pais dela para ser velada por lá. Após isso, o Superboy Prime só reaparece lá no local onde os heróis estavam se reunindo para enfrentar o Anti-Monitor e ele pede para participar dessa luta. E no final da crise só sobra contra o Anti-Monitor o Superman original da Terra 2, o Superboy Prime e o Alexander Luthor da Terra 3. Esse último ele cria uma fenda separando eles do resto do universo, não podendo mais nem entrar nem sair não. E após derrotarem de vez o Anti-Monitor, o Alexander Luthor mostra que ele também salvou a Lois Lane da Terra 2 e ele cria seu último portal esgotando seus poderes e os quatro vão morar em um local chamado Um Mundo Fora dos Mundos. O Alexander Luthor achava que ele seria uma espécie de paraíso, mas acabou não sendo nada disso, né? É tanto que alguns chamam isso aí de limbo, mas não é o mesmo limbo que foi mostrado lá em O Homem Animal. Na verdade, esse limbo, eu vou chamar aqui, era um paraíso para o Superman e a Lois, né? Que eles puderam até reconstruir parte de Metrópolis por lá. Mas essa vida perfeita começou a ruir quando a Lois começou a perceber que ela estava prestes a morrer. O que é estranho, né? Pois se o tempo não passava lá dentro, assim, o fato dela ter vivido equivalente a 20 anos sem envelhecer fisicamente, não deveria influenciar na velhice da Lois. É tanto que eles teorizavam que talvez ela adoeceu por ter sido afetada pelos eventos pós-crise. E dentro desse limbo, o Alexander Luthor criou uma tela onde eles puderam ver o passado deles também, o que acontecia na Terra pós-crise. O Superboy Prime usava isso para só ver o passado dele, né? O passado feliz, porque mostrava ele nos aniversários, o dia que ele ganhou uma bicicleta, mas para o Alexander Luthor, aquilo não passava de um inferno, porque ele, como ele teve um crescimento acelerado, ele não tinha um passado para assistir e nenhum amor, né, como o próprio Superman tinha. Então ele acabou percebendo que o sacrifício que ele fez foi um erro. E ele então começou a manipular o Superboy Prime com imagens dos pais dele morrendo na onda de antimatéria na crise e mostrando o que estava acontecendo com os heróis
lá no pós-crise, mas mostrando somente os eventos ruins, né, que eles não eram dignos de estarem lá. É tanto que essa foi a época mais sombria da DC, né? Foi os anos 90. Acho que foi a época que a grande escuridão conseguiu afetar mais. E realmente as imagens que ele mostrava só eram as imagens piores, né? O Lanterna Verde virando Parallax, o Superman matando o Zod. Então cada herói fazendo uma coisa ruim, né? A Mulher Maravilha matando o Maxwell Lord. Então realmente, se você só vê essa parte ruim, você pensa que tá tudo errado mesmo. Inclusive, o Alexander mostra para o Prime, né, o novo Superboy que estava tendo no universo pós-crise, seria o Connor Kent, dizendo que ele não se importava com o mundo, ele tinha até abandonado a carreira de Superboy e ele não merecia estar ali, e sim o Prime. O Prime merecia ser o Superboy daquele universo. Agora imagino você vendo isso por anos e anos e anos, mesmo você se recusando a ver, não, você não quero ver meu passado bom, mas lá o Alexander vai lá e só mostra coisa ruim. Então isso acabou deixando o Superboy Prime maluco, né? Ele não aguentou. Então, em um momento de raiva, o Superboy Prime dá um soco nessa tela, entre aspas, e o Alexander Luthor percebe que esse soco mudou a realidade do universo pós-crise, que era uma realidade cheia de inconsistências que são os erros que a DC não conseguiu consertar. E é tanto que o Alexander continuou manipulando o Superboy até ele ficar cada vez mais louco e continuar se dando seus socos, mudando cada vez mais essa realidade. Assim, eu vou fazer uma pausa aqui, porque na época eu não entendi o porquê que o pessoal odiava tanto o Superboy Prime e esse soco na realidade, né? Pra mim, o Superboy Prime é muito bem construído, porque imagina uma pessoa nerd, imagina a gente, né? Ganha poderes, não dá nem tempo de usufruir isso. Tem que correr para uma das maiores batalhas da DC. Depois você ficar preso 20 anos num limbo, vendo seus pais morrerem direto, vendo que os heróis que ele salvou fazendo coisas erradas e eles nem sabiam que eles tinham sacrificado por eles. E ainda sendo manipulado pelo Alexander. Então, se isso não é um ótimo motivo para uma pessoa virar um vilão, eu não sei o que é, entendeu? Eu acho que na época, ali em 2006, era a época que tava surgindo os emos e tal. E eu acho que como tinha algumas situações que o Prime chorava, eu só consegui ver umas duas ou três, e a pessoa que lê quadrinho não admite isso, né? Tem que ser homem, tem que ser um cara, não pode chorar, não sei o quê. Esses caras nunca choraram na vida, mas tudo bem. E eu acho que eles pegaram birra com o Superboy Prime justamente por isso, né? Por causa desses acessos de raiva e cair essas lágrimas, choravam por causa disso. E assim, você pode gostar ou não do personagem, isso aí tá ótimo, mas os motivos que eu vejo o pessoal reclamando dá muita preguiça. Parece falta de interpretação. O pessoal parece que... E justamente o Prime representa justamente esse cara chato, né? Que quer que tenha os personagens do jeito dele, né? Não pode ter essa modificação. Porque tudo isso que aconteceu, né, a manipulação do Alexander, foi como começou a crise infinita. O Superman também foi convencido por ele, né, que deveria invadir a Terra pós-crise e trazer o multiverso de volta. Só assim a Lois iria se curar. Mas lógico que isso não acontece. O Superboy Prime vai até Smallville e começa a confrontar o Connor Kent, né, dizendo que ele não é o verdadeiro Superboy e dá uma bela surra nele. É tanto que o Krypto chega até os Titãs, mas mesmo assim não consegue parar o Prime. E é aí que o Superboy Prime mata sem querer a primeira pessoa, que foi a Panta, né, dos Novos Titãs. E novamente, por mais que ele quisesse machucar o Connor, ele não queria matar, isso foi sem querer. Então isso acabou afetando mais ainda. E justamente tem essa cena dele chorando, né? E é foda, velho, porque você dá pra ver claramente que o cara tem problema mental. Não é porque ele quer fazer isso. Mas enfim. Então o Prime é atacado e ele acaba também matando outros. Ele mata o Bushido, mata o Gnu, arranca o braço do Risco. É tanto que depois ele vai arrancar o outro braço também do Risco. Até que os velocistas, né, o Wally West, o Jay Garrick e o Bart Allen em alta velocidade pegam o Superboy Prime. O Jay fica no caminho por não ser tão rápido, mas esses dois velocistas levam o Prime para a força de aceleração, com direito até a ajuda do Barry, né, aparecendo aqui, do Max Mercury e do Johnny Quick. Não é mostrado, mas o Superboy Prime ficou preso por anos, né, sob a luz do Sol Vermelho, mas ele consegue escapar de alguma forma e forja uma armadura simulando a do Anti-Monitor, né, que é uma armadura que aumenta os poderes dele. E quando ele volta, a gente vê até uma luta do Superboy Prime contra o Adão Negro, mostrando que essa versão aqui do Superboy Prime, ele não tem fraqueza à magia, né? É diferente do Superman e dos outros kryptonianos. E na segunda luta entre o Superboy Prime e o Connor Kent,
eles acabam destruindo a torre que o Alexander Luthor estava usando para refazer o multiverso. E como consequência dessa luta, o Conner Kent acaba morrendo nessa batalha. Depois mostra que o Bart também retornou da Força Aceleração, mais velho e com o uniforme do seu avô, né? Então todos os heróis começam a ir atrás do Prime, que foge para o espaço. E lá tem até uma batalha contra a tropa dos Lanternas. É tanto que o Superboy Prime mata vários dos Lanternas ali. Mas pelo menos serviu como uma distração até a chegada dos dois Superman, né? O pós-crise e o da Terra 2. E olha esse balão de fala aqui, mais uma prova que os kryptonianos não são tão rápidos quanto os velocistas que têm a força de aceleração, né? Enfim, voltando aqui, eles atravessam o Sol Vermelho de Krypton e vão parar justamente no planeta Mogo, né? O Lanterna Verde. O Superboy Prime perde sua armadura, né, e tem seus poderes diminuídos, mas como os três estão sob a luz do Sol Vermelho, começa a luta todo mundo sem poder. O Superboy Prime mata o Superman da Terra 2, mas ele apanha para o Superman pós-crise, né, que dá uma lição que não é um traje, não é um S, não é ele ter vindo de Krypton que faz ele ser um Superman, e sim os seus atos. E o Superboy Prime não entende isso. É tanto que a crise infinita se encerra com o Superboy Prime preso em uma das celas, né, de as 100 celas, com vários guardas, né, um devorador de sóis vermelhos lá também, e ele faz um símbolo, né, de sangue ali do Superman, completamente louco, e prometendo que um dia vai sair dali. Na verdade, o erro da DC foi talvez trazer o Prime de volta tão rápido, né? Na verdade, foi no mesmo ano, o Sinestro estava expandindo a sua tropa e acabou libertando o Superboy Prime da sua cela, e além de recrutar o Superman Cyborg e o Anti-Monitor, né? Na verdade é uma versão bem mais fraca do que foi apresentada na crise. Né? Dá até para se estranhar o Prime junto com o Anti-Monitor, né? O C que destruiu sua terra, os seus pais, mas o plano do Superboy seria usar o Anti-Monitor e depois acabar com ele. Ah, e nessa época a DC estava levando um processo da família Siegel, né, sobre os direitos do nome Superboy. E é por isso que esse kryptoniano aqui estava sendo chamado somente de Superman Prime ou só Prime, né? É tanto que também ele se via agora como Superman. E aqui ele derrota uma grande quantidade de heróis e lanternas, né, mostrando que não tem nenhum remorso por isso, está completamente já do outro lado mesmo. E a luta só deu uma equilibrada quando Superman, Supergirl e Poderosa chegaram. Mas a melhor luta mesmo é com o Prime contra o Sodan Yat, né, o Lanterna Verde do planeta Daxa, né, ou seja, tem uns poderes similares ao Superman, e ainda é Lanterna Verde, né, no caso, e o melhor é que ele ainda está como o Ion, né, que seria a entidade do verde, né, dentro dele. E assim, o Superboy Prime não tem fraqueza a kryptonita desse universo, teria talvez do universo dele. Então ele também não tem fraqueza à magia. Então ele consegue derrotar o Sodan Yat porque o Sodan foi exposto por chumbo, que é justamente a fraqueza do Daxamitas, né? Então acabou que nem falamos lá no Monel do vídeo da Legião. Após isso, os Guardiões do Universo estavam para derrotar o Anti-Monitor, né? Mas o próprio Prime faz isso, né? Chamando ele de fraco. E no final dessa saga da Guerra dos Anéis, um dos Guardiões se sacrifica e o Prime é desintegrado e dado como morto. Mas na verdade ele foi parar na Terra 15 pós-crise infinita, né, que é bem a mesma Terra 15 dos 952, e lá ele ficou mais poderoso com esse ataque dos Guardiões, acabou que ele absorveu esse poder. E ele continuava em busca da sua Terra Perfeita, né, que é o plano do Alexander Luthor e dele desde Crise Infinita. E esse poder que ele absorveu deixou ele adulto, né? Ele adotou um uniforme preto aqui e ele mata toda a Liga da Justiça, o Lex Luthor dessa Terra 15, e no fim explode esse mundo. Depois é mostrado que ele prendeu o Mr. Mxyzptlk com a ajuda da Anataz, né, que seria Zatanna, ao contrário dessa Terra 3 pós-crise infinita, e ele queria que o Duende achasse a sua Terra Prime, mas não dá muito certo. Depois o Prime é manipulado por um dos monitores, né, porque pós-crise infinita cada universo tem um monitor para ele, e vai parar lá na Terra 51, ele acaba lutando contra o Monarca de lá, e a partir dessa luta acaba tendo uma explosão semelhante a um Big Bang, destruindo todo o universo 51. Após isso, o Superboy Prime estava preso pelo multiverso e acabou sendo puxado de volta para a Terra 1, mas no futuro, né, no século 31, pelo Senhor do Tempo. Né? Então esse aqui é o arco lá da Legião dos Três Mundos de Crise Final. Nesse momento, o processo da família Siegel já tinha acabado, então o Prime volta a ser adolescente e ser chamado de Superboy.
Quando ele percebe que ele está nesse futuro do século 31, na revista da Legião, que ele lia quando era criança, mas depois dizendo que odiava, ele vai até o Museu do Superman e vê várias histórias, né, no caso, que aconteceu, e ele busca ele mesmo como vilão. Só que ele estava bem escondido, né, no fundo da sala, é tanto que o guia holográfico, né, o Jimmy Olsen, conta que o Superboy Prime sempre foi um perdedor, que nunca deu muito trabalho, até o vilão Neutron deu mais trabalho que ele, e ele fica muito puto com isso, né. É tanto que a história foi registrada que o Prime foi derrotado tanto pelo Bart quanto pelo Connor lá em Crise Infinita e depois pelo Sodan Yat. Isso não aconteceu. O Prime fica furioso e começa a destruir todo o museu e fica sabendo então da legião dos supervilões, né? Então ele vai até o encontro deles e descobre que ele, o Prime, é a inspiração para os vilões, assim como o Superboy foi a inspiração para a legião dos super-heróis. Então, após isso, o Prime vai até o planeta prisão, lá o Talcon Galactus, né, e destrói todo o planeta, liberando todos os vilões. Ele deixa até a logo dele no planeta avisando que foi ele. Enquanto isso, o Superman é convocado para o futuro e vê que foi o Prime que causou tudo isso. E agora ele quer de toda forma redimir o garoto, né, ele mostrar que ele foi bom um dia e ele consegue retornar, né, a ser bom novamente. Então mostrando que o Superman entende o que aconteceu com ele. Não é ruim, não é mal por ser mal. Ele foi levado a isso, foi manipulado até se tornar esse vilão. Então o Prime com sua legião de vilões enfrentam alguns legionários e ele sozinho mata o Ron de Vidar, né, que é o Lanterna Verde do setor 2814 aí do século 31. O Mordru não queria aceitar a liderança de um garoto Superman ainda, no caso, mas ele nem consegue fazer cócega no Superboy, então decide se juntar a esses vilões. No final vemos que o anel do Ron de Vidar não achou um substituto, né, porque o último dos Guardiões do Universo não quis. E esse último guardião é justamente o Sodan Yat, né, que estava vivo desde o século 21. E começa mais uma grande luta, e mesmo com 3 versões da Legião, o Superboy Prime ainda consegue bater bastante neles. E com a ajuda de vários dos relâmpagos aqui e da XS, eles conseguem trazer o Bart adolescente novamente para a batalha. E graças a um fio de cabelo do Lex coletado no século XX, assim que ele começa a ficar careca, e usando a câmera que trouxe o Superman à vida, né, na morte e o retorno do Superman, em 1000 anos de regeneração, os Brainiacs 5, né, da Legião dos Três Mundos, conseguem trazer de volta o Superboy Connor Kent ao século 31. E o legal é que nessa revista que fica uma luta quadro a quadro entre os dois Superboys e ao mesmo tempo uma luta do Superman contra o Senhor do Tempo, lá no fim dos tempos. E aí ficamos sabendo que essa versão do Senhor do Tempo aqui da Legião dos Três Mundos é justamente o Superboy Prime mais velho. Não é explicado muito bem, mas aparentemente o Prime toda hora sendo levado de um lugar para o outro do multiverso, ele deve ter chegado ao fim dos tempos e foi modificado e virou o Senhor do Tempo, né? Que até hoje é um personagem misterioso que tem várias identidades diferentes. E aqui até vemos que o Superboy versão Senhor do Tempo, ele conseguia envelhecer as pessoas até a morte, ele conseguia até impedir a Feiticeira Branca, né, de ver o futuro, ou seja, ele é bem mais poderoso aqui, e ainda assim não conseguia apagar o Superman da existência e se colocar no lugar, que sempre foi o plano dele também. Então o Prime versão Senhor do Tempo aqui fez o que? Ele antecipou a vinda do Superboy Prime para aquela era, né, para ele ter uma versão dele jovem, e para ele conseguir conquistar todos os seus objetivos, então essa versão mais velha não precisaria existir. Então durante a luta, o Connor usa sua visão de calor, faz uma cicatriz no peito do Prime e na mesma hora essa cicatriz surge no Senhor do Tempo. Então eles veem que estão totalmente conectados. Percebendo essa conexão, dezenas de legionários das 3 versões da Legião atacam o Senhor do Tempo e o levam para o século 30, onde o Superboy Prime não acredita que ele virará um velho barbudo e os dois começam a se insultar, né? O Prime dá um soco no Senhor do Tempo e os dois são apagados. O legal é que a gente vê que o Prime é apagado até virar um esboço de um desenho, até sumir. Mas novamente o Prime não morreu, ele é finalmente enviado para sua Terra Prime, né? Ele fica até bem feliz e encontra seus pais e a Lori na casa dele, que se assustam de medo, a Lori sai correndo, os pais mostram que eles leram tudo que o Superboy Prime fez durante esses anos, né, que ele virou um vilão.
Passam-se o tempo e essa saga termina com o Prime tratando seus pais como lixo, né? Eles têm medo, né, do que pode acontecer, até de que aconteça o mesmo que aconteceu com a Laurie, né? Nós não sabemos o que aconteceu com ela ainda, vai que ela tá morta, tá viva. E aqui ele fica na internet sendo um hater, reclamando das decisões da DC. E isso é genial, né? Porque o Superboy Prime é a representação do fã chato, né? Que quer as histórias do jeito dele. Ah, esse não é meu personagem. Ah, depois desse reboot acabou com minhas histórias. Ele é justamente esse tipo de pessoa, né, no caso. Após isso, o Superboy Prime retorna em um time da Noite Mais Densa, mas é algo bem curto, né? O Alexander Luthor da Terra 3, que foi morto pelo Lex e pelo Coringa pós-crise, ele ressurge como Lanterna Negra na Noite Mais Densa e vai até a Terra Prime para perturbar mais uma vez a cabeça do Prime, né? Para que ele volte a ficar mais zangado e retorne com seus poderes. O Alexander ainda trouxe todos que o Prime matou, né, durante todos esses anos, né, para que se vinguem dele, mas o Superboy decide até a DC, né, a empresa DC Comics na Terra Prime, culpar os escritores e editores por tudo. E aí ele é levado pelo Alexander Luthor até o porão da sua casa, onde tinha sua coleção de quadrinhos, e no fim ele toma o Anel Negro, né, no caso, e teoricamente ele é morto pelo Anel. Mas aí ele começa a ter cada sentimento das 7 cores e virando uma lanterna verde de uma cor diferente. Isso acaba matando os lanternas negros, né? E todos nós sabemos que quando você usa as 7 cores, surge um anel branco que ressuscita as pessoas, apesar disso não existir ainda essa ideia. Em seguida, a Laurie reaparece com o braço quebrado. A gente até acha que foi isso que aconteceu com ela, né, que quebrou o braço dela, mas no final mostra que ela tem um anel negro, né? Ou seja, o Prime matou a pessoa que ele amava. É tanto que no anel dela começa a aparecer também o sentimento azul de esperança. Mais uma vez o Superboy Prime aparece do nada na Terra Zero, né, que é o novo nome da Terra pós-crise, e lá ele convoca vários vilões para se vingar do Conner e dos Titãs. Essa é uma saga bem fraca, bem louca, né? Tem até uns clones também mal feitos do Superboy. E aqui mostra que o Conner anda sempre com a Kryptonita, porque ele tem medo que um dia se torne o que nem o Prime é, né? Então ele pede que, se acontecer, os Titãs, né, parem ele com essa Kryptonita. E no final, o Prime é mais uma vez derrotado e ali é preso na Muralha da Fonte. Agora sim, se passam vários anos sem utilizar o Superboy Prime, que estava bem saturado, até que a Muralha da Fonte foi destruída com a chegada da Perpétua, então o Prime foi capturado pelo Conselho dos Magos e deixado preso na Terra dos Monstros, né, um dos 7 reinos mágicos. E graças ao Senhor Cérebro, ele é solto da sua cela e vai parar na Terra novamente. Lá ele luta com o Shazam e a família Marvel, mas acaba derrotado justamente pelo Shazam e o Adão Negro. Na verdade, essa história parece até meio solta e nem bate com o que é contada, né, posteriormente em Death Metal, né? Porque já em Death Metal é dito que a Perpétua se alimenta da energia emanada das crises, né, que aconteceram, as grandes crises. E o Batman que ri criou 3 mundos no universo sombrio, onde a crise nas infinitas terras, a crise infinita e a crise final fica acontecendo, né? Quando a Mulher Maravilha chega no mundo onde está acontecendo a crise infinita, ela é recebida justamente pelo Superboy Prime e acaba presa na Torre Multiversal. Eu já destaco aqui que é a primeira vez que vemos o Superboy Prime lúcido, né? Sem que a raiva o domine, né? No caso, até ele traçou um plano e está executando isso. O Superboy Prime diz que quando foi solto da Muralha da Fonte, ele viu o caos se formando e foi fazer um acordo com o Batman que ri, né? Contrariando ele preso lá no mundo lá dos monstros. Então o Prime fala que queria um mundo que nem era meio que na Era de Ouro, né? Então na Era de Prata, onde tudo é preto e branco. No caso, os heróis salvam um dia e riem no final. Mas depois de muito argumentar, a Mulher Maravilha lembra da essência que é o Superman, né? De sempre ter a esperança de ter um final bom. E assim ela consegue convencer o Superboy Prime a se unir contra eles, contra o Batman que ri, né? E tem até uma revista muito boa que reconta a origem do Prime, atualiza até algumas coisas dele, né? E depois mostra que no presente ele quer se redimir, ele até fica escutando, né, com sua super audição, a falta de confiança de vários, né, inclusive do Conner, e justo, né, porque é pelo que ele fez, mas ele quer fazer algo diferente, né, apesar do seu ego. É tanto até que o Krypto aparece assim, tentando fazer um carinho nele, ele até tenta assim fazer também, mas como o Conner fala assim, não machuque meu cachorro, aí ele, nunca gostei dele e tal, né, tem esse detalhe também.
E depois de muito refletir, o Prime decide agir sozinho, né? Então ele parte para cima do Batman que ri em uma batalha de poderes enormes. O Batman que ri até promete um mundo onde ele seria um herói novamente, né? Quando a gente fosse tudo reconstruído. Mas é tanto que o Prime, vendo esse mundo, ele viu que ele realmente era um herói reconhecido e amado, ele viu que não tinha ali seus pais nem a Laurie, né? Então ele recusa a oferta. E nessa batalha o Prime até consegue enfraquecer o Batman que ri um pouco, mas ele acaba morto no final, com somente o Krypto vendo o sacrifício que ele fez. E justamente após isso, né, terminando esse quadrinho do Prime morto, o próximo é ele mesmo lendo a história, ou seja, ele como Clark Kent na Terra Prime, tão jovem quanto o dia que ele ganhou poderes, né? Ele estava justamente lendo essa história do Death Metal e com todas as lembranças do que aconteceu com ele, né? Ou seja, ele foi parar numa Terra Prime rebutada, como se ele nunca tivesse saído de lá, ou seja, as pessoas nunca leram a fase má dele. A Laura aparece e chama ele pra sair, ele sem entender e tal, até tá bom, dessa vez eu vou sair, tipo, larga a revista, vai viver uma vida, né? Ele percebe até que ele tem um cachorro igual ao Krypton em aparência aqui. E na caminhada, né, com a garota que ama, ele percebe que não aconteceu o voo na praia, não lembra dos poderes dele. E nesse exato momento eles testemunham um carro prestes a atropelar uma criança, então o Clark vai até lá na sua velocidade e consegue levantar um carro em homenagem a Action Comics número 1. Ou seja, ele ganhou uma nova chance com poderes nessa terra e agora ele poderia ser o herói que sempre sonhou em seu mundo. E até dito assim, né, nessa fase da crise sombria, a gente sabe que a Grande Escuridão manipulou o Superboy Prime, né? Talvez tenha manipulado através do Alexander. E assim como fez com vários vilões do universo DC. E eu gosto desse personagem, assim, por tudo que ele representa, né? Tirando contagem regressiva, também tirando essa parte dos Novos Titãs, e até do Shazam, não gostei muito, o que tem de resto, né? Então, Crise Infinita, Guerra dos Anéis, Legião dos Três Mundos e Death Metal é muito bom, né? Assim. Na verdade, ele é um dos poucos personagens remanescentes do pré-crise, né? Então faz lembrar de tudo aquilo que teve, ainda vale, né? Que é uma coisa que eu falo bastante do canal aqui. E é tanto que até eu vi uma entrevista do Geoff Johns, né, em 2020, o Geoff Johns foi o que trabalhou mais o Prime como vilão. E antes do Death Metal, né, ele achava que o Prime não teria uma redenção tão fácil por tudo que ele fez, né? E aqui ele teve. E eu espero que o Superboy Prime reapareça, né? Quem sabe como um herói que ele sempre quis ser, né? Quem sabe aí no final de Crise Sombria, né? Custa sonhar. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Ficou gigante, né? Então você sabe que dá muito trabalho. Fiz aí pra vocês, vocês pediram bastante. Então é isso, vale o like aí, por favor. Deixa o like para ajudar o canal. Deixa seu comentário, o que você achou. Se eu esqueci de alguma coisa, eu acho que eu cobri tudo, né? Acho que teve bastante participação do Prime. E nas outras revistas é mais como um flashback citando que ele foi um vilão mesmo. Então também compartilha com os amigos para divulgar cada vez mais o canal e o vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!